Oi, hoje 13 de maio de 2020, eu queria fazer uma reflexão sobre essa data. Se você quiser pensar um pouquinho melhor o Brasil, fica comigo aqui nessa reflexão, vamos pensar junto então o dia da abolição da escravidão no Brasil, o famoso 13 de maio de 1888. Claro que as datas são muito simbólicas, principalmente as datas de eventos importantes e eventos que são incorporados num calendário oficial, né? E todo ano nós temos aí um processo, um ritual de lembrar essas datas, mas elas funcionam como se fosse um iceberg, né? Você tem só ali a data representando parte, né, do que aconteceu, ou um momento, ou um símbolo daquilo, e tem todo um processo por baixo, né? Tem toda uma estrutura que eu queria analisar com vocês aqui sobre essa data do 13 de maio. É o seguinte, o 13 de maio é importante? Sim, é uma data importante. Mas por que o 13 de maio não é usado como a data da reflexão ou a data da consciência negra, por exemplo? Vamos começar por isso. A consciência negra está no dia 20 de novembro, é lá que nós fazemos essa comemoração, essa reflexão. Por que o 13 de maio, então, não carrega, né, esse significado como o 20 de novembro? É lógico que é uma data importante porque você tem no 13 de maio de 1888 uma política de Estado, uma lei, né? O Estado brasileiro reconhecendo o fim da escravidão. Isso não é qualquer coisa, é uma data importante, sim, deve ser lembrada porque essa luta pela liberdade, a luta contra a escravidão, ela foi incorporada então como uma política de Estado através de uma lei nessa data. Mas ela pode ficar esvaziada, ela pode falta alguma coisa ainda no tal 13 de maio, né? Porque ela carrega um perigo. Você imaginar que, por exemplo, no 13 de maio, depois de séculos de horror, que foi a escravidão, e aí no 13 de maio você resolve esse problema então. Esse é o maior perigo que a gente pode ter em história do Brasil, porque o 13 de maio não é só isso e não resolve o problema da escravidão, para falar a verdade, né? Então, eu vou dar dois exemplos aqui que eu acho que exemplifica bem isso com a Lei Áurea, né, do 13 de maio, assinada pela princesa Isabel. O pai dela, o Dom Pedro, estava na Europa, Dom Pedro II. Eu sempre escutei, desde criança, uma piada muito ruim, que as pessoas diziam assim, para pessoas negras, né? Olha, toma cuidado lá que a princesa Isabel assinou um negócio a lápis, viu? Ou seja, toma cuidado porque a Lei Áurea pode ser revogada. A sua liberdade ela é condicional, ela pode cair a qualquer momento. Prova dessa piada, não é uma piada, né, mas prova do horror dessa fala, nós podemos vivenciar quando o museu, né, no Rio de Janeiro, o Museu Nacional, pegou fogo, e aí circulou pela internet, nos grupos de WhatsApp, um áudio do pessoal falando toma cuidado aí, né, os amigos moreninhos, não sei o que, falava alguma coisa assim, sempre com uma linguagem, né, desse tipo, e aí falando, cuidado que o papel lá pegou fogo, viu? Então parece que vai ser revogado, ou seja, parece que o fim da escravidão, a abolição, está condicionado a um papel ali, a um documento que foi dado por uma benevolente, né, princesa, e que aquilo poderia ser alterado, que aquilo era condicional, ou que aquilo era muito frágil. Ou também podemos lembrar de um quadrinho da Turma da Mônica que conta sobre a abolição, e é um processo assim, tem um mundo ali que, né, eles querem acabar com a escravidão, e aí a princesa Isabel vai assinar, e tem o José do Patrocínio ali, a Mônica ajudando e tal. Na hora de assinar falta caneta, aí tem que achar uma caneta, aí vem uma caneta de ouro, né, uma pena dourada e tal. E quando assina a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, há uma grande festa, né? Não que não teve a festa, né? Mas há uma grande festa e negros e brancos se abraçando. Então, o pior erro é que essa data ela fica esvaziada e parece que ali no dia 13 de maio acabou o problema da escravidão. Então, a partir de agora, né, com todos livres, as pessoas podem correr atrás e tentar se desenvolver e se colocar na sociedade, correr atrás, ou seja, ela desconsidera o processo histórico. O 13 de maio, nesse sentido, se ele não for historicizado, se ele não for colocado num contexto para reflexão histórica, ele perde o sentido histórico e ganha um sentido quase que mitológico ali de uma princesa benevolente acabando com a escravidão numa canetada, né? E isso tira, por exemplo,
Quando a Lei Áurea aparece como solução, isso tira, por exemplo, todo o protagonismo e toda a ação dos negros, né, escravizados ou livres e libertos, e de toda a sociedade abolicionista nas últimas décadas ali, antes da Lei Áurea, né? Você esconde esse processo histórico e você esconde esse protagonismo do movimento social que foi o movimento abolicionista no Brasil. Então parece que foi um presente da Princesa Isabel o 13 de maio. Então é isso que eu queria dizer. Quando você olha para o 13 de maio como se fosse um presente, como se fosse algo bom, foi benevolente, tal, até que enfim acabou a escravidão, não esqueça que o Brasil foi o último país ocidental a acabar com a escravidão. Nós somos o último país a praticar a abolição, né? a legislar a abolição da escravidão. Então, esse problema ele não foi resolvido. Na verdade, ele esconde um monte de coisa nessa data do 13 de maio. Quando a gente vai historicizar isso, a gente precisa lembrar do movimento abolicionista, que trabalhou de várias formas, principalmente a partir de 1850. Tem um texto fantástico do Joaquim Nabuco que vale a pena conhecer, que é o abolicionismo, que vai trazer os principais pontos e os pilares da luta, principalmente do grupo intelectual do Império nesse momento, contra a abolição, mostrando que a abolição era um atraso para a sociedade, para a civilização naquele momento. E você tem setores da imprensa, artistas, peças de teatro, organizações que se juntavam para comprar alforrias, as revoltas, as resistências, os quilombos. Você tem a população se organizando de várias formas, formando um grande movimento social, conhecido como o abolicionismo, portanto, e tudo isso vai formando um bojo para contribuir lá no fim, né, na ponta, com a derradeira, que é a Lei Áurea, né? Mas você tem todo um processo ali que é anterior. E quando você olha para todos esses setores envolvidos, né, nisso, você tem também um histórico das leis desse processo abolicionista. Então, entender o 13 de maio é preciso entender o processo. Lembra que eu falei do iceberg? Então você tem, por exemplo, o Brasil, recém-independente, teve que prometer para a Inglaterra que acabaria com a escravidão. Isso no Dom Pedro I ainda, né, no primeiro reinado. E aí em 1831 tem uma lei pouco conhecida, que é a lei, ficou conhecida como Lei Feijó. Ela é de 1831. E essa lei proíbe a entrada de africanos escravizados no Brasil. Na prática, ninguém entra mais escravizado no Brasil. Quem tem escravo adquirido, quem comprou um escravo que veio da África a partir de 1831 no Brasil, estava cometendo um crime. Essa lei é aquela lei famosa daquele contexto que é para inglês ver. Nós vamos fazer uma lei que vai falar que vai acabar com o tráfico, mas é só para inglês ver, isso na prática não vai acontecer. Então você tem essa lei de 1831, você tem a lei Eusébio de Queiroz, que é a lei de 1850, que o Estado brasileiro, no caso o segundo reinado, relutou bastante em aprovar essa lei, né, mas teve que aprovar por pressão inglesa, inclusive, pressão militar, inclusive, né, diplomática e militar. E aí essa lei Eusébio de Queiroz, ela acaba com, oficialmente, vamos dizer assim, com o tráfico, uma lei para fazer aquela que já tinha, mas ela proíbe o tráfico negreiro, né, a partir desse momento. Vamos lembrar que anos antes a Inglaterra estava com uma política mais ostensiva, com essa perseguição de navios negreiros no Atlântico. Depois você tem a famosa lei de 1871, que é a lei do ventre livre. Depois você tem a lei de sexagenários. Voltando, a lei do ventre livre, ela determina que ninguém nasce mais escravo no Brasil, ou seja, o ventre da mulher, da escravizada, é livre. Só que, na letra da lei, você vai perceber que existia uma escolha ali que poderia ser feita pelo proprietário da mãe da criança, que era manter essa criança sob a sua tutela, trabalhando até os 20 anos, 21 anos, ou entregava para a tutela do Estado, né, essa criança aos 8 anos. Na prática, essa lei vai manter as crianças ali junto com a mãe, junto com o proprietário da mãe, até atingir a maioridade, né? Na prática é isso que acontecia. E depois você tem a famosa lei de sexagenários, em 1885, que vai determinar que todos os escravizados acima de 60 anos estão livres, porém, né, acima de 65 livre direto. Acima de 60 você tem que trabalhar 3 anos para poder pagar o seu proprietário a título de indenização. Porque nós não podemos esquecer que todo o debate que é feito em torno da escravidão é feito em torno da propriedade. O que está sendo discutido ali é a propriedade de uma pessoa. Então,
libertar um escravizado significa atingir o direito de propriedade do dono. E todo o debate do século XIX, né, vai girar em torno disso. Então você tem uma historicidade nesse processo, né, um processo histórico. Não é só o 13 de maio de 1888. Isso sem contar o Rio Grande do Sul, o Amazonas, que foram províncias que acabaram com a escravidão antes mesmo da Lei Áurea. Ou, no caso mais famoso do Ceará, né, em 1884, o famoso Dragão do Mar, o Francisco Nascimento, os jangadeiros lá, porque com o fim do tráfico começou a acontecer um movimento interno muito grande de escravos, né, de escravizados. E aí você tem levas de escravos vendidos no Nordeste para o Sudeste, já que o forte da economia nesse momento era o café. E aí em 1884, um grupo de jangadeiros, liderado por esse Dragão do Mar, o Francisco Nascimento, eles se recusam a fazer o embarque ali, porque eles que levavam para os navios esses escravos, né? E aí eles se recusam a fazer isso. Então você tem um movimento importante lá. Nada disso está na abolição, né? Quando a gente pensa só no 13 de maio, na Princesa Isabel, de 1888. Isso sem contar também nas particularidades do processo brasileiro, porque a gente tende a pensar que a escravidão no Brasil foi um pouco mais leve, foi mais tranquila, menos violenta. Não, senhor, não, senhora. A escravidão aqui foi muito violenta. Das piores, se não a pior que existiu na nossa história moderna, né, na história recente. Quando você vai pensar a escravidão no Brasil, uma coisa que chama muita atenção, e isso foi evidenciado pelo trabalho do professor Sidney Chalhoub, da Unicamp, é que o número de alforrias no Brasil é fora da média. Assim, nós temos muito mais alforrias no Brasil do que em outros lugares escravistas no mundo. E aí você pode pensar, pô, César, então a escravidão aqui foi mais de boa, porque se as pessoas alcançavam mais a liberdade, significa que tinha mais meios para isso acontecer. É aí que está a genialidade da análise do Chalhoub, né? Porque a ideia é pensar a condição da liberdade. Em que condição essa liberdade era dada? Como era dada uma carta de alforria? Como que se conquistava essa liberdade? Essa liberdade ela poderia ser cancelada pelo dono. Você tem vários processos judiciais de pessoas que são herdadas, né? Que está na herança de uma pessoa que morreu, e junto tem um escravizado lá, e a justiça vai ter que decidir esse processo. A própria alforria, ela poderia ser condicional, ou seja, eu te dou a alforria desde que você continue prestando um serviço para mim, desde que você não demonstre ingratidão. Olha só, a alforria poderia ser cancelada pelo simples motivo da ingratidão. Eu vou lá e alego ingratidão e cancelo o documento de alforria de uma pessoa. Então é preciso pensar qual é a condição da liberdade, já que, pouca gente sabe, mas quando você tem a Lei Áurea, em 1888, o famoso 13 de maio, é uma pequena parte da população afrodescendente que é liberta naquele momento. Cerca de 700 mil pessoas, um pouco mais que isso. Isso dá, quase 10% da população só. Olha o que eu estou dizendo, 90% da população negra, escravizada ou livre, enfim, a população negra, 90% dessa população negra já era livre, mais de 90% um pouco, já era livre em 13 de maio de 1888. Então, 13 de maio, com bastante, né, o Estado brasileiro defendeu a escravidão por muito tempo, mas o 13 de maio ele praticamente reconhece uma situação que é vigente, porque você tem mais de 90% da população já livre naquele momento. Então a ideia é pensar a condição de liberdade. Tá vendo como que o 13 de maio ajuda a gente a pensar na estrutura da escravidão, não só com a abolição, mas o antes e o depois da abolição. Se você já tinha mais de 90% da população livre, então na hora de pensar o pós-abolição, isso ajuda a gente a entender que a abolição não vai resolver os problemas estruturais, né? O racismo estrutural que existe no Brasil, que foi mantido aí durante vários séculos de escravidão. Então o 13 de maio ele não oferece para a gente essa reflexão. O 13 de maio, gente, sozinho. O 13 de maio é importante, mas você precisa historicizar ele antes e depois, né? Ele não serve, portanto, como símbolo para essa luta, para essa reflexão, o 13 de maio. Quando a gente vai olhar para isso, o 13 de maio vai perdendo importância e outros eventos vão ganhando importância. Daí você entende porque, então, o movimento negro, de um modo geral no Brasil, escolhe uma outra data
que é o 20 de novembro, né? Na verdade 20 de novembro de 1695. Aconteceu um negócio muito importante nesse dia, que para o movimento negro, né, pensando na reflexão, pensando na luta, pensando na atualidade, é muito mais significativo, é muito mais simbólico para a nossa história do que o 13 de maio. O 20 de novembro de 1695 é o dia da captura e da morte do Zumbi dos Palmares, um líder, né, de uma comunidade de quilombos, que foi conhecido como o Quilombo dos Palmares, mas na verdade eram vários mocambos, né, vários quilombos com milhares de pessoas morando. A região ali da Serra da Barriga, onde hoje é Alagoas, né, ficava 80, 90 quilômetros, fica, né, 80, 90 quilômetros de Maceió, e nessa região, ali no comecinho do século 17, 1602 aproximadamente, você tem um grupo de escravos, escravizados, vamos falar certo, né, fugidos, que vão para essa região, e nessa região ali desenvolve uma comunidade de resistência, um quilombo. E esse quilombo vai se multiplicando ali, você tem várias pessoas fugindo para essa região, ali você tem negros escravizados, negros libertos, negros livres e até brancos lá. Então você tem várias comunidades ali, todas elas giravam em torno de uma, vamos dizer assim, de um centro administrativo e político, que era o Quilombo do Macaco, né, onde ficava o líder, primeiro o Gangazumba e por último o Zumbi, que era sobrinho dele. Mas esse lugar, só para vocês terem uma ideia, ele é muito simbólico, porque ele está numa região onde o açúcar é a principal atividade econômica, e a mão de obra escrava, né, é a força motriz desse processo econômico, e aí esse lugar começa a crescer, essas comunidades começam a crescer, esses mocambos eram ligados por trilhas no meio da mata, e você tem toda uma comunidade ali, uma espécie de estado que se forma, uma nação, né, na maior parte de origem africana, uma nação se forma ali, várias línguas faladas, cada mocambo com seu líder, mas centralizadas nesse que fica conhecido como Quilombo dos Palmares. Quando a gente fala isso, nós estamos falando de todo esse conjunto ali, dessa comunidade de milhares de pessoas. Isso é um estilo de vida alternativo ao que está acontecendo ali no Nordeste brasileiro. Essa região do conjunto de quilombos, vou chamar genericamente Quilombo dos Palmares, tá? Mas você já sabe que são várias comunidades ali. O Quilombo dos Palmares vai ocupar um território ali maior do que o estado de Portugal, cara, maior do que o reino de Portugal. Então é muito importante esse lugar. Sabe quantas vezes durante o século XVII o Quilombo de Palmares foi atacado com expedições? Porque incomodava os fazendeiros, os proprietários de terra e os donos de escravo da região. Você tem um foco de resistência funcionando como alternativa para aqueles que fogem. Muita gente foi incentivada a fugir, a se rebelar, para ir para Palmares. E isso começa a desestabilizar a ordem da região ali, da produção de açúcar. Então você tem ali as bandeiras de contrato, né? Várias expedições que são contratadas para poder atacar Palmares. E são mais de 25 expedições, para ser mais preciso. 25 expedições. E só a última dela, né, com o Domingos Jorge Velho, famoso bandeirante aí, vai ser bem sucedida, que vai conseguir desarticular o quilombo em 1694 e caçando os últimos resistentes ali, entre eles o Zumbi dos Palmares e a Dandara. Depois eu faço uma aula só para falar da Dandara e a companheira dele. E você tem ali em 1695 então a captura do Zumbi e a morte desse líder dessa comunidade quilombola. Portanto, precisa ter um pouco de calma, porque assim, quando eu falo que é um estado, uma nação, calma, porque assim, não é que era uma comunidade ideal, não era uma comunidade perfeita, não era uma comunidade sem problemas. Nós estamos falando do século XVII, galera. Qual lugar do mundo está sem problemas? Inclusive hoje. Então não é um modelo. Tem gente que exagera e fala que Palmares foi uma república com igualdade. Não, calma, calma, tá? Você tem ali um conjunto de comunidades que vivem de forma alternativa à ordem que está estabelecida na economia do açúcar no Nordeste. Isso é inovador para a época, é uma alternativa. É um símbolo muito grande de resistência. Durante quase 100 anos você resistia a esses ataques contínuos, né? Mais de 20 ataques na região. Então você consegue pensar nessa comunidade como um foco de resistência dentro desse Brasil colonial escravista. Não era uma comunidade perfeita, mas com certeza era um foco de resistência. Por isso, Palmares e Zumbi dos Palmares, o seu último líder, é simbólico, porque simboliza a luta, simboliza o protagonismo, simboliza a ação, simboliza a resistência e simboliza até, se você quiser, a repressão por parte do Estado. Tudo bem que o Brasil ali era colônia, mas você tem sucessivas
incursões, né, e ataques ao Quilombo dos Palmares, patrocinado pelo Estado, patrocinado pela coroa portuguesa e pelos proprietários de terra da região. Os cachorros estão latindo, não liga não. Então você tem um evento e um lugar, um pedaço da nossa história que é simbólico. Quando você compara isso com o 13 de maio, nessa análise histórica que eu estou fazendo com vocês, perceba que o 13 de maio ele é importante, mas ele vai se esvaziando de significado histórico, de luta, de resistência. E de repente vai emergir uma outra data importante, podemos fazer um outro vídeo, né, lá no 20 de novembro para falar disso, mas que convida mais para essa reflexão, convida para uma consciência da população negra, da situação da população negra no Brasil. A situação da população negra ontem, hoje e amanhã. É preciso ser refletido nesse sentido. Então o 13 de maio ele vai perdendo importância e outra data, como por exemplo o 20 de novembro, vai ganhando importância. Ou seja, se o 13 de maio não serve exatamente para essa reflexão, o 20 de novembro serve. Por isso que vai ser instituído no calendário, porque tinha um problema ali, ó, o 13 de maio não está dando conta. Quem é a heroína do 13 de maio? Princesa Isabel, mas o que é isso? E cadê a galera? Cadê o protagonismo? Cadê a ação? Não teve? Teve. Então vamos contar uma outra história também para completar essa história. Presta bem atenção para ninguém cair em armadilha. O Quilombo dos Palmares, com o Zumbi e todo o significado disso para a história da escravidão e a resistência no Brasil, ele não é um modelo. Ninguém está falando, nenhum historiador sério, pelo menos, vai dizer que aquilo era um modelo de sociedade que deveria ser replicado, que era uma sociedade perfeita. Ninguém está dizendo isso. Aquele lugar é constantemente atacado e ali você tinha uma pressão muito grande. Não é modelo. Quilombo dos Palmares não é modelo. Quilombo dos Palmares é símbolo. É simbólico. Porque ele simboliza essa luta, ele simboliza a resistência, simboliza até a repressão e a violência. Então, Quilombo dos Palmares serve melhor nessa reflexão, 20 de novembro, porque não vem como 13 de maio. Não é um presente, é luta. Enquanto 13 de maio, né, no senso comum, aqui não, que aqui é todo mundo esperto, né? Mas no senso comum, 13 de maio entra como um presente lá do gibi da Turma da Mônica, a Princesa Isabel com um ato heróico, não, vamos acabar com essa palhaçada aqui, agora todo mundo se abraça, somos iguais. O 13 de maio entra como presente e o Quilombo dos Palmares, Zumbi, 20 de novembro, entra como luta, portanto, tá? Hoje, para a gente finalizar aqui o papo, hoje, essa reflexão é necessária? Muito, muito necessária, pelo amor de Deus. Pegue a pesquisa do ano passado, de 2019, que saiu perto do Consciência Negra, e olhem os dados do IBGE. O IBGE fez uma pesquisa sobre as desigualdades raciais no Brasil. Olhem os dados do IBGE. É absurdo. Essa reflexão ela é muito necessária hoje. O problema gerado pela escravidão e por séculos, né, de desigualdades não foi resolvido no 13 de maio. Então hoje os dados do IBGE mostram pra gente um Brasil ainda carente dessa reflexão, ainda carente de uma segunda abolição, como alguns vão dizer, né? Olhem como é que é a relação hoje, por exemplo, da população negra no Brasil e do Estado. Como que é a relação da população negra, das comunidades, das favelas, com o Estado? Né? Como que está a população carcerária no Brasil hoje? Qual que é a composição étnica da população carcerária? Qual é a relação da população negra, dos jovens negros, com a polícia, por exemplo? A gente precisa fazer essa reflexão, tá? O que eu gostaria com esse vídeo é que a gente pensasse o seguinte. A partir de 2003, e aí como é um vídeo aqui para a gente se aprofundar numa questão aqui, vamos falar o que tem que ser falado. A partir de 2003, o Brasil começou a se preocupar em fazer valer algo que estava na Constituição de 1988, aquela Constituição que a gente usa até hoje, democrática, promulgada e tal, 5 de outubro de 88. A partir de 2003, no governo Lula, o Brasil passou a ter políticas públicas afirmativas sobre essa questão racial, principalmente a partir dali, especialmente no campo da educação, que é a minha área. Então aqui nós temos várias políticas importantes. Você tem a Lei 10.639, você tem outras leis para regularizar aquilo que a Constituição determinava lá atrás, como, por exemplo, o reconhecimento das comunidades tradicionais quilombolas e o reconhecimento do seu direito à posse das suas terras. E, só para você entender, ainda assim, nós temos no Brasil mais de 3.000 comunidades quilombolas reconhecidas, mas
regularização da terra dessas comunidades, você não chega a ter 10% da terra regularizada. Então esse ainda é um abismo. Você tem a questão de cotas depois, que vai ser decidida pelo STF em 2012. Ou seja, você tem várias políticas públicas dos últimos anos, né? Políticas públicas raciais. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai debater, por exemplo, a questão de Zumbi, dos Palmares, ou 20 de novembro, muita coisa aparece. Normalmente isso aparece naqueles videozinhos que tem 2, 3 minutos na internet, que é um cara que escreveu um livro, né? Vamos dar o nome aos bois aqui, já que você vai pra internet, foda-se. O Leandro Narloch, né? Escreveu o livro, o Guia do Politicamente Incorreto da História do Brasil. E nesse livro, por exemplo, olha o que eu estou falando, de políticas públicas raciais, agora eu estou chegando no Leandro Narloch. Esse livro vai tentar, se oferece como uma crítica a essas políticas sociais, de um modo geral, essas políticas raciais, melhor dizendo, né? Então você tem lá uma questão que é uma reação da sociedade, da parte mais conservadora, dizendo o seguinte: olha, você já deve ter visto isso em algum lugar, Zumbi era senhor de escravos, tinha escravidão em Palmares. Vamos acertar essa história. Primeiro, não há documentação sobre isso. Não há documentação comprovando que não existia escravidão e não há documentação, fontes históricas, né, comprovando que existia escravidão. Olha de onde o Leandro Narloch, nas palavras dele, de onde ele tirou essa história. Como a comunidade de Palmares era uma comunidade do século XVII e africana, no século XVII, comunidades africanas tinham contato e praticavam escravidão. Logo, Quilombo dos Palmares, que estava no século XVII, era uma comunidade de origem africana, também deveria ter escravidão. Afinal de contas, todo o entorno tinha escravidão. Como que em Palmares não teria escravidão? Pode até ser, mas isso não é uma prova, isso não é uma fonte, né? Então, se o meu vizinho tem um determinado comportamento, eu, por tabela, você mora do lado, não é possível que você não tenha. Então nós não temos uma documentação dizendo nem que sim, nem que não. Então tem um ponto aí, é uma crítica, é um jeito de fazer uma crítica a essas políticas sociais. Que Zumbi, que consciência negra o quê? O cara tinha escravos, né? Então se você estiver desinformado, você cai nessa armadilha. Eu não vou falar para vocês que não tinha escravos, porque eu não tenho essa documentação. Mas o fato é que, para finalizar, Zumbi dos Palmares e o Quilombo dos Palmares e o 20 de novembro, com toda esse afronte ao 13 de maio, né, funciona assim como um mito. Há uma mitificação, sim, a partir dos anos 50, historiadores marxistas, né, pensadores de esquerda, com certeza, tem uma mitificação em torno do Zumbi dos Palmares. Só que essa mitificação, ela pode servir para você ter um comportamento adequado, de acordo com a Constituição, de acordo com as leis, para você incentivar práticas boas, para você pensar corretamente as questões. Por exemplo, se o Zumbi dos Palmares, o Quilombo dos Palmares, o Dia da Consciência Negra te ajuda a pensar, vislumbrar, refletir sobre um Brasil menos desigual, para confrontar os dados de desigualdade racial que a gente ainda tem no Brasil, esse mito, vamos dizer assim, que não pode ser comprovado, ele pode ser usado, que existiu com todas as condições e que era resistência, mas ele pode ser usado de forma positiva. De você dizer, eu não estou dizendo que Quilombo dos Palmares era um modelo, eu não estou dizendo que era uma república, que era perfeito, mas eu entendo isso como símbolo de luta, eu entendo isso como resistência, como mudança, como reflexão. Se você consegue historicizar isso e usar isso de forma a ter uma reação correta diante das desigualdades da sociedade e lutar por um mundo menos desigual, que esses dados do IBGE não sejam tão ruins quanto são, ok. O problema é que você tem uma parte da galera, normalmente um grupo mais conservador, dizendo que, não, ele tinha escravo, então essa ideia não vale. Ou seja, pega esse mito também do Zumbi e vai dizer o seguinte, vai usar essa ideia para atender alguns interesses. Por exemplo, as pessoas que são contra as cotas, as pessoas que são contra as políticas raciais que existem no Brasil, as pessoas que acham que pós 13 de maio todo mundo pode correr atrás da sua vida, e quem não conquistou é porque não se esforça, por exemplo, que é natural que a população carcerária brasileira é composta etnicamente do jeito que ela é, que é natural as comunidades estarem do jeito que elas estão e que os dados do IBGE são simples assim. Ou que, no limite, você acha que comunidades quilombolas e indígenas não devem ter 1 centímetro de terra demarcada e a Constituição não deve valer. Além de você estar contra a lei, você está mostrando aí um pensamento não preocupado com o futuro e não historicizado também. Então o mito de Zumbi dos Palmares, né, o que foi construído em torno dele, apesar de ser uma história real, Palmares, né, serve como símbolo, como resistência.
13 de maio, se não for trabalhado dessa forma aqui, não serve como símbolo, como resistência, serve às vezes como uma data esvaziada de conteúdo e de significado. Para ela valer, a gente tem que encher ela de significado, a gente tem que historicizar. E é isso que a gente está fazendo aqui. Obrigado pelo papo, desculpa a pressa aí, mas é isso. Feliz 13 de maio para todo mundo aí e vamos atrás da segunda abolição. Valeu!